Boa tarde, meu nome é Yasmin Souza e bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Tarde. Hoje traremos o assunto do grupo Capitãs da Areia. Crianças que assolam as ruas de Salvador com seus roubos e crimes. Também contaremos com relatos do chefe de polícia, do doutor juiz de menores, da Maria Ricardina, costureira, do padre José Pedro e do diretor do reformatório. Eles mandaram cartas falando sobre as crianças que formam o grupo Capitãs da Areia. O chefe de polícia, o doutor juiz e o diretor do reformatório foi muito questionado durante essa semana pela população e por nós mesmos a tomar um posicionamento perante essas crianças. Eles acabaram nos respondendo e a seguir contaremos com os repórteres Marcos, Gabriel, Luana, Adêmia e Edilma para ler essas cartas. Carta do secretário-chefe de polícia, redação do Jornal Tarde. Tendo chegado ao conhecimento do doutor-chefe de polícia local publicado ontem na segunda edição desse jornal sobre a atividade dos Capitães da Areia, bando de crianças delinquentes. O assalto levado o efeito por este mesmo bando na residência do comendador José Ferreira. O doutor-chefe de polícia se apresenta a comunicar à direção desse jornal que a solução do problema compete antes do juiz de menores que a polícia. A polícia, nesse caso, deve agir em obediência ao pedido do doutor juiz de menores, mas, no entanto, vai tomar sérias providências para que semelhantes atentados não se repitam e para que os autores do de anteontem sejam presos para sofrerem castigo merecido. Pelo exposto, fica claramente provado que a polícia não merece nenhuma crítica pela sua atitude. Em virtude desse problema, não tem agido com maior eficiência, porque não foi solicitado pelo juiz de menores. Senhor Redentor, desculpa o erro da letra, pois não sou costumeira nessas coisas de escrever. Se hoje venho à vossa presença para botar os pontos no i. Vi no jornal uma notícia sobre os furtos dos capitães de areia, e logo depois veio a polícia e disse que ia perseguir eles, e então o doutor de menores veio com uma conversa dizendo que era uma pena que eles não se emendavam no reformatório, para onde ele mandava os pobres. É para falar nesse tal de reformatório que eu escrevo estas maus traças minhas. Eu queria que o seu jornal mandasse uma pessoa ver o tal do reformatório, para ver como são tratados os filhos dos pobres, que têm a desgraça de cair nas mãos daqueles guardas sem alma. Meu filho Alonso teve lá 6 meses. Se eu não arranjasse um jeito de tirar ele daquele inferno em vida, não sei se o desgraçado viveria mais 6 meses. É o menos que acontece para os filhos da gente. É apanhar 2, 3 vezes por dia. O diretor de lá vive caindo bêbado e gosta de ver o chicote cortar nas costas dos filhos dos pobres. Eu vi isso muitas vezes, porque eles não ligam pra gente. Disse que era para dar exemplo. Por isso que tirei meu filho de lá. Se o jornal do Senhor mandar uma pessoa lá secreta, há de ver que comida ele come, trabalho escravos que tem, que nenhum homem forte aguentaria, e a surra que toma. Mas é preciso que vá lá secreto, senão se eles souberem, viram um céu aberto. Vá de repente, há de ver quem tem razão, que tenho razão. Por essas e outras que existem os capitães de areia, eu prefiro ver meu filho no meio deles do que no reformatório. Se o senhor quiser ver uma coisa de cortar o coração, vá lá. Se quiser também, converse com o padre José Pedro, que foi capelão de lá e viu tudo isso, e pode contar isso com melhores palavras. Tendo tido, não posso curtir todo o jornal,
a carta de Maria Ricardina, que apelava para mim como pessoa que podia esclarecer o que é a vida das crianças, recolhida a reformatório de menores. Estou obrigado a sair da obscuridade em que vivo para vir vos dizer que infelizmente Maria Ricardina tem razão. As crianças logo de reformatório são tratadas com pelas. Essa é a verdade. Esquecer a visão do sábio mestre, senhor doutor. Em vez de conquistar as crianças com bons tratos, fazem-nas mais revoltadas ainda, com espancamento seguido e castigo físico verdadeiramente desumano. Eu tenho ido lá ver crianças, o consolo da religião, e as encontro pouco dispostas a aceitá-lo devido naturalmente ao ódio que estão acumulando naqueles jovens corações tão dignos de piedade. O que tenho visto, senhor redator, dá-lhe um volume. Muito grato pela atenção. Servo em Cristo, Padre José Pedro. Enviado a carta do Dr. Juiz de Menores, folheando nos 2 raros momentos de lazer que me deixa as múltiplas e variadas preocupações do meu espinhoso cargo, o vaso brilhante vespertino. Tomei conhecimento de uma espirola do infatigável doutor-chefe de polícia do estado, na qual dizia dos motivos por que a polícia não poderá, até a data presente, intensificar a misteriosa campanha contra os menores delinquentes que infesta a nossa USB. Justificasse o doutor-chefe de polícia, declarando que não possuía ordem do juizado de menores, no sentido de agir contra a delinquência infantil, sem querer absolutamente culpar a brilhante e investigável chefe de polícia. Sou obrigado a bem da verdade. Essa é a mesma verdade que tenho colocado com um farol que ilumina na estrada da minha vida, com a luz prussíssima, a declarar que a culpa não procede, senhor diretor, porque ao juizado de menores não compete perseguir e prender os menores delinquentes, e sim designar o local onde deve cumprir penas, nomear curados para acompanhar qualquer processo contra ele, torturados e etc. Não cabe aos juizados de menores caputar os pequenos delinquentes, cabe velar pelo seu destino posterior. E o senhor doutor-chefe de polícia sempre há de me encontrar onde eu devo me chamar, porque jamais em 50 anos de vida implutar deixei de cumpri-los. Ainda neste último mês que declaro, mandei para o reformatório de menores vários menores delinquentes ou abandonados. Não tenho culpas, porém de quem fuja, que não se impressione com esse exemplo de trabalho que se encontra naquele estabelecimento de educação e que por meio da fuga abandone um ambiente onde se respira paz e trabalho e onde são tratados com o maior carinho.
foge e se torna ainda mais perverso, como se o exemplo que houvesse recebido fosse mal e daninho, porque isso é um problema que os psicólogos cabe resolver e não a mim, simplesmente curioso da filosofia. O que quero deixar claro é que Estelino, senhor diretor, e quem autor-chefe de polícia pode contar com a melhor ajuda deste juizado de menores para certificar a campanha contra os menores delinquentes. Diretor do Reformatório, a redação do Jornal da Tarde. Senhor diretor do Jornal da Tarde, saudações. Tenho acompanhado com grande interesse a campanha que o brilhante órgão da imprensa baiana, que com tal útil inteligência diriges, tem feito contra os crimes apavorantes dos capitães da areia, bando de delinquentes que amedronta a cidade e impede que ela viva sossegadamente. Foi assim que li 2 cartas de acusação contra o estabelecimento que dirijo. Quanto à carta de uma mulherzinha do povo, não me preocupei com ela. Não merecia a minha resposta. O que me abismou, senhor diretor, foi a carta do padre José Pedro. Este sacerdote esqueceu das funções do seu cargo. Veio lançar contra o estabelecimento que dirige graves acusações. Esse padre que eu chamaria de padre do demônio, se me permitisses. O tal padre é apenas um instigador do meu caráter geral e dos menores sobre a minha guarda, e por isso vou fechar ali as portas dessa casa de educação. Este é o motivo único por que convido o vosso reitor para segunda-feira. Pelo vós fico imensamente grato, como pela publicação deste. Assim ficaria confirmado o falso vigário de Cristo, criado, agradecido, admirador, diretor do Reformatório Baiano de Menores Delinquentes e Abandonados. Bom, e ao decorrer do jornal podemos ver as cartas e as medidas que serão tomadas perante essas crianças. Infelizmente, são crianças órfãos que se encontram sem educação, sem um lar, jogados nas ruas no mundo do crime. E assim finalizamos mais uma edição do Jornal da Tarde.